Olá pessoal, seja bem-vindo ao Literaléu. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar um comentário aqui na caixinha de comentários, de indicar para aquele amigo que também gosta de literatura assim como você, e claro, de deixar o like, porque ele é muito importante para o crescimento do canal. Hoje a gente vai discutir sobre o olhar na narrativa. Para ilustrar esse conceito, eu trouxe o livro do José de Alencar, essa edição da editora Ática. Eu acho belíssima essa capa, então foi isso que eu escolhi comprar. Esse livro eu precisei adquirir ele para fazer a análise na minha aula de romantismo, que o José de Alencar ele é um dos nossos representantes do romantismo aqui no Brasil. Quando a gente pensa o olhar na narrativa, nós precisamos entender quem é que está olhando o que está acontecendo. E aí fica aquela questão: qual é a posição dessa pessoa, ou desse ser, dessa coisa que nos conta a história? Será que está dentro do texto, assim, junto com os personagens? Será se ela está fora e ela consegue ver tudo de fora? Um narrador onisciente, por exemplo. Será que é o próprio personagem que narra a si mesmo? Essas são as questões fundamentais quando nós nos deparamos com a figura do narrador. Ele existe de alguma forma ali. Claro, não existe unanimidade teórica em relação ao narrador. O que quer dizer que cada teórico pode abstrair de uma forma esse elemento literário e estilístico. Mas uma coisa é certa, tudo aquilo que é dito, aquele que diz, não é pleno de uma certeza, de uma verdade. Existe uma subjetividade por trás. O que significa que esses pontos não são estáveis. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Como podemos ver nesse trechinho, existe alguém de fora olhando para Iracema, né? Existe alguém que entende como é o seu hálito, como são seus lábios e que fazem essas analogias. É quase como se fosse uma voz de Deus. Consegue entender os mínimos detalhes e consegue nos contar os sentimentos, consegue nos mostrar como ela é percebida. Mais um exemplo. Iracema sentiu que sua alma se escapava para embeber-se no ósculo ardente. Ou seja, nós conseguimos saber o que ela estava sentindo. Então ele mostra essa subjetividade ali. É também importante diferenciar essa figura do autor, porque por mais que o autor ele consiga se inserir de maneira muito direta no texto, ele ainda é uma imagem. E tudo que é uma imagem é uma representação. Ou seja, não tem como eu ser criador e a coisa criada ao mesmo tempo. Uma outra forma da gente poder analisar esse olhar do narrador no texto é o livro do Juan Pablo Villa-Lobos, Festa no Covil. Esse livro ele é contado de uma perspectiva de uma criança que é filho de um grande narcotraficante no México. E aí a grande pegada do Juan Villa-Lobos aqui é utilizar desse olhar inocente para descrever fatos absurdos que acontecem no dia a dia desta criança. Então, por exemplo, se nós pegarmos o capítulo 11, tô brincando, capítulo 1, olha como é descrita essa cena. Algumas pessoas dizem que sou precoce. Dizem isso principalmente porque pensam que sou pequeno para saber palavras difíceis. Algumas das palavras difíceis que eu não sei são sórdido, nefasto, pulcro, patético e fulminante. Aqui a gente percebe que é ele, esse narrador em primeira pessoa, o personagem principal. E aqui, desse livro, além de ter um humor muito específico e muito pesado, inclusive, tem esse traquejo, né, de conseguir simular uma criança contando esses fatos. Então eu recomendo muito esse livro. Olha só que tenso. Uma das coisas que aprendi com o Will Couch é que às vezes as pessoas não viram cadáveres com uma bala. Às vezes precisam de 3 balas ou até de 14. Tudo depende de onde você atira. No mínimo complicado. Para finalizar, também temos a visão de fora, que é aquele narrador que não sabe muito bem o que está acontecendo, ele está meio entremeado ali com os acontecimentos e a gente vai descobrindo conforme a narrativa vai sendo contada. Como eu não consigo pensar em um livro que eu tenho aqui na minha estante como exemplo, eu vou utilizar o livro que eu tenho usado como referência para criar os roteiros. O livro em questão é Sujeito, Tempo e Espaços Ficcionais,
uma introdução à literatura do professor Luiz Alberto Brandão Santos e da professora Silvana Pessoa de Oliveira. O conto que eles utilizaram como exemplo é Notas de Manfredo Rangel, Repórter, de Sérgio Santana. E aqui o objetivo desse narrador é acompanhar um político registrando os mínimos detalhes da sua trajetória. E como ele funciona como uma testemunha ali no enredo, isso não garante uma total verdade do seu ponto de vista, né? Que é passível de várias contradições. Eu leio estas notas contraditórias e fragmentárias e elas me parecem mais ficcionais do que esboço de um romance. Como se o personagem Kramer tivesse brotado artificialmente de minhas mãos. Uma espécie de massa informe do que posso dispor como quiser, diante do homem real. Começo a entender que tudo aquilo que se escreve ou fala, mesmo de fatos ou pessoas reais, sempre se torna mítico, escorregadio e arbitrário. Estas notas, que escritas resumidamente, mais se assemelham a um roteiro de cinema, como se planejassem as tomadas de cena para um filme, como se eu tivesse procurado os ângulos mais fotogênicos de Kramer. Como a gente pode ver aqui, tem um quê de uma narrativa cinematográfica, onde esse personagem ele tenta retirar do texto informações, como se ele estivesse realmente testemunhando, presenciando alguma outra cena, algum outro sujeito, sempre com uma relação distanciada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de visitar minhas redes sociais, tem o Medium, faço questão de divulgar, porque é uma plataforma que a gente pode escrever e conhecer outras pessoas que escrevem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.